Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje eu quero trazer um assunto, né? Quero trazer um assunto que eu vejo que é importante, que muitas pessoas estão entrando por este caminho, amém? Os irmãos vão notar que eu estou falando mais alto, porque, só para um comentário, uma observação, porque eu estou usando o microfone da webcam e alguns irmãos estão relatando que a minha voz está saindo muito baixa. Como eu ainda não estou com o microfone, eu estou utilizando esse microfone aqui. E aí ele tem um som muito baixo, muito não definido. Então por isso eu estou falando mais alto, tá? Os irmãos vão perceber isso. Então hoje eu quero tratar de um assunto que eu vejo que é importante e que você tem que tomar cuidado com esses assuntos. Você tem que ter a noção de que no reino de Deus, no contexto da igreja, as batalhas travadas são batalhas de mentiras e verdades. É por isso que você vai ver tanta mentira no mundo. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas. E o assunto desse vídeo é nós analisarmos algumas coisas que vieram aqui nos comentários do canal, porque algumas pessoas estão dizendo que Jesus veio no ano 70. Amém? Então eu quero mostrar alguns textos para os irmãos que vão fazer com que a gente pense, tá? Vamos primeiramente para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17. Vamos no verso 15, tá? Só para pegar o contexto. Diz assim: procura apresentar-te aprovado como obreiro, que não tens que se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade. Né? Timóteo era um homem que manejava bem a palavra da verdade, ele tinha a escritura, ele aplicava essa leitura. Para quê? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene perante Deus, para que evite contendas de palavras, para que nada se aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Né? Então, falar de coisas fúteis, não era a vontade de Paulo que coisas fúteis fossem faladas. Por isso que no verso 16 ele vai dizer assim: evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade maior. Então, como eu falei várias vezes no canal, irmãos, né? Você utilizar dessas coisas fúteis e inúteis e ficar falando delas, Paulo está dizendo aqui que são falatórios inúteis e profanos. Então, quando você passa perdendo tempo em coisas que são fúteis da palavra, você está passando a praticar falatórios inúteis. E que também, como ele vai dizer aqui, falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então você vê que Paulo está dizendo que esses falatórios inúteis, essas coisas, essas picuinhas que eu falo para os irmãos, são, né, falatórios inúteis e passa as pessoas para a impiedade ainda maior. Então você vê que ele considera como profano e impiedade. E aqui tem uma coisa que é perigoso, ele diz assim, no verso 17: além disso, a linguagem dele corrói como câncer. E aí você tem que se perguntar, por que Paulo botou aqui corrói como câncer? O que o câncer ele faz? O câncer ele vai corroendo, ele vai matando a pessoa, né? Ele vai destruindo a pessoa, e chega um momento a pessoa vai morrer. Então essa linguagem é fútil, esses linguajares profanos, eles corrompem a pessoa, tanto no sentido de corromper, de deixar a pessoa mal, vamos dizer assim, quanto no sentido de levar a pessoa à morte, é uma doença. Você vê que ele está dizendo que corrói como câncer, porque isso deixa as pessoas enfermas na fé. E a pessoa que está enferma na fé, com o tempo ela vai acabar morrendo. E ele vai dizer aqui o seguinte, né? Entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade. Olha só, houve um desvio da verdade. Então eles estavam na verdade e se desviaram dela, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, quando você diz, meu irmão, que Jesus ele já voltou no ano 70, você vai ter que dizer que a ressurreição já ocorreu no ano 70. Porque essas mesmas pessoas vão dizer para você que no ano 70, aquilo que está em Mateus 24 se cumpriu. Todas aquelas coisas que estão em Mateus 24 se cumpriu, Jesus já veio nas nuvens. Essas pessoas falam
assim, né? Umas pessoas que falam muito de graça e espírito em verdade, né? Não vou dizer quem é, mas fala de espírito em verdade e fala de graça. E essas pessoas se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já ocorreu, né? E o que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15? Diz assim, olha só, deixa eu ver se eu vou achar. Vamos ver se eu vou achar aqui. Aqui... Deixa eu achar que eu não lembro de tal texto. Eu sei que está em 1 Coríntios 15. Nesse... Lá, 1 Coríntios 15. Salvos. Deixa eu achar aqui. Eu não anotei os textos, né? Aqui. Ó. Tá vendo no início, né? A cabeça. Diz assim, 1 Coríntios 15. Irmão, venho vos lembrar... Deixa eu botar aqui a tela. Irmão, venho vos lembrar que o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, o qual ainda perseverais, por eles também sois salvos, se, olha só, retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Então, o que ele está dizendo? Se a pessoa não retiver as palavras que ele falou, se ele não retiver as palavras que ele falou, tá? Essa pessoa, ela não está retendo o evangelho. Por ele sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Então essas pessoas creram, não retiveram o evangelho, e o que ele está dizendo aqui? Sereis salvos se, você vê que tem uma partícula se aqui, retiverdes. Mas se tu não retiveres, você vai estar o quê? Crendo em vão, né? Que é extremamente perigoso. Aí ele vai dizer aqui, o que os coríntios estavam se pervertendo? Antes de tudo vos entreguei que também que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Onde é que está o terceiro dia nas Escrituras? Alguns ímpios na internet vão dizer que o Novo Testamento é falso, porque está dizendo que Paulo dizia que Cristo foi, segundo a Escritura, ressuscitado ao terceiro dia, mas você não vê isso implícito na Escritura. Mas eu mostro para vocês no outro vídeo que tem sim, né? Segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns adoram. Né? Ele vai falando, né? Aí o que ele vai dizer aqui? Qual era o motivo que eles estavam se pervertendo? Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, a gente pode ver aqui que eles estavam se desviando da palavra do Evangelho, dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Né? Eles estavam se desviando da palavra, dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Então, o Evangelho que Paulo recebeu é aquele que Cristo morreu por nossos pecados, nos purificou dos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e por meio dessa fé, em crer nisso, é que nós somos salvos. Mas infelizmente algumas pessoas que eram do cunho judaico, do cunho de alguns judeus que estavam entrando dentro da igreja, estavam dizendo que, né, na verdade eu acho que aqui eram gnósticos, eu não tenho certeza, estavam dizendo que ressurreição não existia, né, que Cristo não ressuscitou. Então ele está dizendo que isto é o quê? Era justamente essa perversão que estava desviando eles do evangelho. Então ou seja, um desvio. Então eles não estavam permanecendo naquilo que receberam. E aí ele vai dizer assim, tem um texto que está nesse verso aqui que eu não lembro onde é que está, tá? As más conversações corrompem os bons costumes. Então as más conversações era o quê? Era ensinar que não havia ressurreição. E os bons costumes era a palavra que tinha sido ensinada para o povo, que houve uma ressurreição ao terceiro dia, e o povo estava se desviando disso. Então eles não estavam retendo aquilo que Paulo entregou. Por isso que Paulo vai dizer, se retiverdes aquilo que vos for entregue. Amém? Então você tem que reter essas palavras. Então quando você vai
lá para 2 Timóteo capítulo 2, verso 18, que diz assim, ó, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Né? Algumas pessoas que não creem no milênio, elas vão dizer que a ressurreição já aconteceu, a primeira ressurreição já aconteceu. Né? Mas aqui diz, esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então você consegue ver, irmãos, que quando você recebe o evangelho, você tem que reter as palavras que foram entregues. Então você vê que no extremo de 1 Coríntios, eles dizem que a ressurreição não ocorreu. Em outro extremo, em 2 Timóteo, eles estão dizendo que a ressurreição já ocorreu. Para quê? Para cortarem, para tirarem a verdade e dizer que a ressurreição vai acontecer no tempo determinado por Deus. Então, quando você diz, meu irmão, que Jesus ele voltou no ano 70, automaticamente, ou você vai dizer que a ressurreição já ocorreu, ou você vai dizer que a ressurreição não vai ser por meio da vinda de Cristo. Que é o que toda a Escritura diz. Você não está retendo a palavra do Evangelho. Você está sendo corroído como um câncer. E o final do câncer é a morte. E você não está retendo a palavra que foi ensinada. Amém? Mas então, como é que eles chegam a essa interpretação? Eu vou mostrar um verso, tá? Vou mostrar um verso para os irmãos. E depois os irmãos vão meditar. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Está no Novo Testamento. Vamos lá. E eu acho que tem bastante texto, né? Aqui, ó. Deixa eu achar. Agora eu tenho que lembrar, né? Pela morte. Acho que é pela morte. Tá aqui. Vamos lá para o Novo Testamento. Ó. Achei aqui o texto. Olha só a tremenda estupidez dessa interpretação. Tá? É por isso que você tem que cuidar, meu irmão, com pessoas que elas só enxergam o que estão na frente dos olhos dela. Você vai ver que essas pessoas que falam essas besteiras são pessoas que nem usar profetas, não usar escritos, né, dos apóstolos, ou melhor, dos profetas, não utilizam uma série de coisas para estar falando da palavra de Deus. Amém? E em Marcos 9, dizia assim, diz aqui, dizia-lhes ainda, depois eu quero um termo de João, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder do reino de Deus. Tem um outro texto, que eu não lembro agora, que diz assim, não lembro onde é que tá. Bom, enfim, eu não lembro qual é o texto agora, eu não marquei, tá? Diz assim, em verdade vos afirmo que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder do reino de Deus. Existe um outro texto que está num outro evangelho, que eu queria ler, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, seria bom ler. Seria bom, interessante ler para que os irmãos... Aqui, ó, fica mais claro nesse daqui. Ele vai dizer assim, em verdade vos digo que há alguns do que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí eles vão utilizar o contexto que está aqui um pouquinho antes, que vai dizer aqui, ó. Pois, por que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Agora, olha esse texto aqui, retribuirá cada um segundo as suas obras, tá? Então essa vinda de Cristo, ela vai dar cada um segundo as suas obras. E aí eles vão juntar esse texto com o texto que está aqui embaixo, no verso 28, que vai dizer, em verdade vos digo que há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Venham vir o Filho do Homem no seu reino.
e passar pela morte. Eles vão dizer assim, viu aqui, irmão, ó, tá dizendo aqui, ó, tem uns aqui que não vão passar pela morte sem que venham ver Jesus vir, né, no seu reino. E tá certo, o texto está dizendo isso. Alguns aqui não passarão pela morte sem que vejam o Filho do Homem no seu reino. Vir o Filho do Homem no seu reino. Então, quer dizer, isso nos diz que Jesus veio no ano 70 ou ele quis nos dizer coisas sublimes? Vamos ver o resto do contexto, né? Quando você pega o verso 28 e você vai para o próximo verso, vai dizer assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago, João, e os levou em particular em um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, e resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Em uma outra versão que nós lemos, diz assim, né? Olha lá. Diz-lhe ainda, em verdade vos digo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham ter chegado o poder do reino de Deus. E aí vai dizer, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, e levou a sós perante um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas como nenhum lavandeiro da terra podia alvejar. E apareceu com eles, Moisés e Elias estavam falando com Jesus. Amém? Então, deixa eu fazer um comentário. Meus irmãos, quando Jesus fala que aqueles que estão lá não passariam pela morte sem que ver o poder do Filho do reino de Deus, veria um homem vindo, o Filho do homem vindo com o poder do reino de Deus, ele está falando do contexto daquela transfiguração. Porque Pedro, João e Tiago, 6 dias, eles subiram ao monte com Jesus e viram o quê? Uma figura de Jesus ressuscitado. E você vê que vai aparecer Moisés e Elias, que tipificam as duas testemunhas lá em Apocalipse 11, e você vê que as duas testemunhas vão morrer e ressuscitar. Então, Jesus, no Monte da Transfiguração, ele estava mostrando justamente isso. O quê? Uma tipificação justamente da ressurreição. Então, ali ele estava mostrando essa alegoria da ressurreição. E aqueles apóstolos não passaram pela morte e viram o quê? O poder do Filho de Deus e da ressurreição, ainda que tipificadamente. Mas, então, é isso que o contexto está falando. Não tem nada a ver de Jesus vir no ano 70 e cumprir o que eles estão dizendo. Isso é besteira. E ainda em João vai dizer o seguinte. O Evangelho de João vai dizer o seguinte. Vamos lá. Para João capítulo 21, verso 23, eu acho. Diz assim. Olha lá. Aqui ele vai dizer no verso, isso está em João 21, verso 18, diz assim: em verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Olha aqui que legal. Depois de assim falar, acrescentou-lhe Jesus: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo que amava Jesus, o qual nascia e se reclinava sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este, ou seja, como é que ele vai morrer? Como é que João vai morrer? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me. Então tornou-se corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este discípulo é o que dá testemunho a respeito destas coisas, e escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então, ou seja, o discípulo qual recebeu essas palavras foi o próprio João. Então, ele estava dizendo que, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Mas agora eu pergunto para você, Jesus ele veio de fato, João viu a vinda de Jesus e não passou pela morte? Não.
A questão é que Jesus ele estava profetizando Jesus, ou melhor, João recebendo o Apocalipse. Por isso que vai dizer em Apocalipse, capítulo 1, vai dizer assim, olha só, né? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Certamente o amém. Né? E aí vai dizer assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aqui dia do Senhor fala da vinda do Senhor, e essa voz de trombeta aponta para a última trombeta. E ele foi arrebatado no dia do Senhor. A gente vai ver que João, no Apocalipse, ele vai ver a vinda do Senhor. Então, Jesus estava falando dessas coisas. João, ele teria acesso a essas informações e em espírito ele veria a vinda do Senhor. Por isso que era dito, que te importa se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Então, é isso que os contextos estão falando, irmão. Não caia nas picuinhas desses ímpios da internet que ficam falando besteira. Jesus, ele não voltou no ano 70. Jesus ele vai voltar em glória e vai ressuscitar os santos. Se você diz que Jesus já voltou nos anos 70, eu sinto dizer para você, mas você está caindo numa grande mentira e você está sendo corroído como câncer, né? E o final é a morte, tá bom? Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo.